Depois de 7 anos sem vê-lo, meu ex apareceu dizendo: nossa filha de 6 anos precisa de transplante. Só você pode salvá-la. Quando ele entrou naquele hospital, trazendo a foto de uma menina que eu nunca tinha visto, achei que meu passado tinha finalmente me alcançado. Quando descobri a verdade sobre aquela noite há 7 anos, entendi que minha vida inteira tinha sido construída sobre uma mentira. E quando a vi pela primeira vez, soube que nada, absolutamente nada, seria mais importante do que salvá-la. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. O corredor do Hospital Santa Cruz cheirava a desinfetante e café velho, um aroma que a doutora Isabela Santos conhecia tão bem que já nem registrava mais. Eram 6 da tarde de uma terça-feira cinzenta, e ela tinha acabado de sair de uma cirurgia de 5 horas em um menino de 9 anos com tumor cerebral. Suas costas doíam, seus pés latejavam dentro dos sapatos hospitalares, e tudo o que queria era trocar o jaleco por roupas normais e fingir por algumas horas que tinha uma vida além daquelas paredes brancas. Não tinha. Aos 27 anos, a doutora Isabela Santos era considerada uma das cirurgiãs pediátricas mais promissoras de São Paulo. Formada com honras, residência concluída 2 anos mais cedo que a média, publicações em revistas médicas internacionais. As pessoas a chamavam de prodígio, de dedicada, de brilhante. Ninguém usava as palavras que ela pensava quando se olhava no espelho. Vazia, assombrada, fugindo. Doutora Santos, a voz da enfermeira Carla a alcançou antes que chegasse ao vestiário. Tem alguém esperando por você na sua sala. Disse que é urgente. Isabela franziu a testa. Não tinha consultas agendadas. E visitantes não autorizados não deveriam passar da recepção. Quem? Um homem. Não deu o nome, mas... Carla baixou a voz conspirando. É incrivelmente bonito, alto, terno caro, olhos que fazem você esquecer seu próprio nome. Se for ex-namorado, doutora, você tem bom gosto. Isabela sentiu algo gelado descer por sua espinha. Não, não podia ser. Depois de 7 anos, depois de tudo, suas pernas a levaram até sua sala no piloto automático. Cada passo era um esforço consciente de continuar caminhando quando cada instinto gritava para virar e correr na direção oposta. A porta estava entreaberta. Ela empurrou lentamente. E ali, de pé ao lado da sua mesa, estudando os diplomas na parede como se fosse o dono do lugar, estava Ricardo Almeida. 7 anos. 7 anos desde que tinha visto aquele rosto. E mesmo assim, seu corpo o reconheceu instantaneamente. O pulso acelerou, a respiração ficou superficial. Algo entre pânico e uma memória antiga de desejo percorreu sua pele. Ele se virou. Deus! Ele estava mais velho. Ainda absurdamente bonito. Mandíbula forte, cabelo negro cortado com precisão. Ombros largos, sob um terno cinza que provavelmente custava mais que o aluguel dela. Mas havia linhas ao redor dos seus olhos que não estavam lá antes. Uma tensão na forma como segurava os ombros. Cansaço na forma como a olhou. Isabela. Sua voz, grave, controlada, fazendo seu nome soar como uma oração e uma acusação ao mesmo tempo. Como você me encontrou? As palavras saíram ásperas. Ela não o tinha convidado. Não tinha deixado rastros. Tinha mudado de sobrenome, de cidade, de vida. Não importa. Ele deu 2 passos à frente. Isabela recuou instintivamente. Algo passou pelos olhos dele. Dor. Reconhecimento. Antes de parar. Preciso da sua ajuda. Não. Nem sabe o que vou pedir. Não importa. A resposta é não. Isabela apertou a alça da sua bolsa até seus dedos doerem. Você precisa ir embora. Agora. É sobre Sofia. Não conheço nenhuma Sofia. Conhece. Ricardo tirou uma foto do bolso interno do paletó. Estendeu para ela. É a sua filha. O mundo parou. Isabela olhou para a foto antes que seu cérebro pudesse processar o comando de não olhar. E ali, sorrindo para a câmera com olhos castanhos enormes e cabelo escuro em cachos, estava uma menina de aproximadamente 6 anos, bonita, saudável, feliz, impossível. Não tenho filha, mas sua voz saiu sem força. Tem. Sofia Cristina Almeida, 6 anos e 3 meses. Nasceu em 17 de março de 2018, no Hospital São Lucas, em Campinas. Você deu à luz sozinha. Ficou 2 horas com ela.
Depois assinou os papéis de adoção e desapareceu. Ricardo estava recitando fatos como se lesse um relatório médico. Minha esposa, ex-esposa, e eu a adotamos quando tinha 3 dias de vida. Isabela sentiu que suas pernas iam ceder. Agarrou a beira da mesa. Como você? Descobri há 4 meses. Depois que Laura morreu. Algo atravessou seu rosto. Dor profunda, rápida. Ela deixou uma carta, confessando que Sofia não era filha biológica dela, que tinha forjado documentos, pago pessoas, escondido a verdade de mim por 6 anos, que a mãe biológica era você. Por que ela faria isso? Porque era estéril. E eu queria filhos. E ela achou que me perderia se não pudesse me dar isso. Ricardo passou a mão pelo cabelo. Um gesto que Isabela reconheceu, que a transportou 7 anos para trás, para quando ele fazia isso quando estava estressado. Levei meses investigando, rastreando você, descobrindo o que aconteceu. E agora não tenho escolha além de estar aqui. Por quê? Mas Isabela já sabia. Já sentia o medo subindo pela garganta. Sofia está doente. Insuficiência renal crônica, estágio 4. Precisa de transplante ou... Ele parou. Inalou. Ou ela tem menos de 3 meses de vida. O ar saiu dos pulmões de Isabela como se tivesse levado um soco. E você está aqui porque testamos toda a família. Eu, os pais de Laura, primos, tios. Ninguém é compatível. Mas você... Ele segurou o olhar dela. Você é a mãe biológica. As chances de compatibilidade são 50% ou mais. Você é a melhor. Talvez a única esperança dela. Isabela olhou para a foto de novo. Aquela criança. Aquele sorriso. A filha que tinha carregado por 9 meses, que tinha segurado por 2 horas antes de entregar para sempre. A filha que tinha jurado nunca procurar, nunca perturbar, nunca contaminar com seu passado tóxico. Não posso. Isabela. Não. Mais forte agora. Ela jogou a foto de volta para ele. Não sou mãe dela. Assinei papéis, renunciei a todos os direitos. Ela tem uma família. Não sou parte disso. Ela vai morrer. E eu não posso salvá-la. Saiu como um grito, ecoando no pequeno escritório. Não entende? Eu não posso estar perto dela. Não posso conhecê-la. Não posso. Por que não? Ricardo deu outro passo. Agora estava perto demais. Ela podia sentir o cheiro da colônia dele, amadeirado, caro, exatamente o mesmo de 7 anos atrás. Por que desapareceu, Isabela? Por que nunca me contou que estava grávida? Por que não sabia que era sua? As palavras explodiram antes que pudesse pará-las. Silêncio. Ricardo ficou completamente imóvel. O que você disse? Isabela fechou os olhos. Não ia fazer isso. Não ia reviver aquela noite. Não ia contar para ele sobre acordar sozinha, confusa, com o corpo doendo em lugares que não deveria doer. Sobre a consulta no pronto-socorro. Sobre o boletim de ocorrência que nunca levou adiante porque estava grávida e destruída demais para enfrentar um julgamento. Saia. Isabela, o que você quer dizer com não sabia que era minha? Saia. Mas Ricardo não saiu. Ficou ali, olhando para ela como se a visse pela primeira vez. Como se peças de um quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando na cabeça dele. Você acha? Ele parou. Começou de novo. Isabela, você acha que eu te machuquei? Ela não respondeu. Não precisava. A forma como seu corpo se encolheu, como virou o rosto, já dizia tudo. Meu Deus. A voz dele saiu rouca. Você realmente acredita? Isabela, eu nunca... Naquela noite, eu te levei para o hotel porque você estava dopada. Fiquei a noite inteira cuidando de você. Dormi no chão. De manhã tinha uma emergência. Meu pai teve um infarto. E deixei um bilhete explicando. Mas você... Ele parou, processando. Você nunca recebeu o bilhete, recebeu? Isabela sentiu o mundo inclinar. Você... O quê? Naquela noite na festa, alguém colocou algo na sua bebida. Vi um cara se aproximando de você. Percebi que algo estava errado. Te tirei de lá antes que ele pudesse te levar. Te coloquei em um quarto de hotel seguro, cuidei de você, e de manhã fui para o hospital ver meu pai. Sua voz estava ficando mais urgente. Deixei meu número, meu endereço, uma mensagem dizendo que voltaria. Liguei para você por semanas, mas você nunca atendeu, nunca respondeu. Eu achei que tinha ficado com raiva por eu ter ido embora, que não queria mais nada comigo. Não.
Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, isso não. Você está mentindo. Estou dizendo a verdade. Ricardo tirou o celular. Mexeu rapidamente e depois mostrou a tela para ela. Esta é Fernanda Costa. Ela estava naquela festa. É amiga sua desde a faculdade. Liga para ela. Pergunta. Ela te levou para casa na manhã seguinte. Ela te encontrou sozinha no quarto chorando, lembra? Isabela lembrava. Fernanda tinha aparecido, tinha segurado ela enquanto chorava, tinha levado ela direto para o hospital. Com dedos trêmulos, ela pegou seu próprio telefone, discou o número de Fernanda. Bela, tudo bem? Fernanda. Sua voz saiu quebrada. Aquela noite, 7 anos atrás. A festa. O que você viu? Silêncio do outro lado. Então, por que está perguntando isso agora? Por favor, só me diga o que você viu. Fernanda suspirou. Vi Ricardo Almeida saindo do quarto de manhã cedo. Ele me pediu para cuidar de você. Disse que tinha uma emergência, mas que voltaria. Me deu o número dele. Você estava dormindo. Entrei, te acordei, e você entrou em pânico. Disse que não lembrava de nada. Eu assumi o pior. E o bilhete? Sussurrou Isabela. Ricardo disse que deixou um bilhete. Eu não vi nenhum bilhete, Bela. Mas você estava tão perturbada que saímos correndo de lá. Talvez tivesse caído, talvez a limpeza tenha jogado fora. Pausa. Espera. Você está com Ricardo agora? Sim. Bela, eu sei o que você pensou durante todos esses anos. Mas eu te disse na época, Ricardo não é esse tipo de homem. Ele te salvou daquela situação. Ele tentou te proteger. Isabela desligou. O telefone escorregou da sua mão, caindo no chão com um baque surdo. 7 anos. 7 anos acreditando que tinha sido violada. 7 anos carregando culpa e vergonha e trauma. 7 anos construindo sua vida inteira em torno de uma mentira. Eu não sabia. Sussurrou, mal conseguindo falar. Eu pensei. Todo esse tempo, eu pensei. E então tudo desmoronou. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no meio do seu consultório. 7 anos de dor finalmente quebrando através da represa que tinha construído tão cuidadosamente ao redor do seu coração. Ricardo estava do seu lado em um segundo, puxando-a para seu peito, deixando-a destruir a camisa cara dele com lágrimas que ela não tinha permissão de chorar. Sinto muito. Ele murmurou contra seu cabelo. Sinto tanto. Deveria ter tentado mais. Deveria ter ido até você. Deveria ter... Sofia. Isabela conseguiu dizer entre soluços. Ela é realmente minha filha? Nossa filha? Sim. E ela vai morrer se eu não ajudar? Sim. Isabela se afastou o suficiente para olhar para ele. Seus olhos estavam vermelhos, úmidos, mas sua decisão era clara. Então eu faço. Qualquer teste que precise. Qualquer procedimento. Se eu sou compatível, ela pode ter meu rim. Os dois se precisar. Ela limpou o rosto com as mãos. Mas Ricardo, preciso saber. Ela sabe? Sobre mim? Não. Ela pensa que Laura era a mãe dela. Que eu sou o pai adotivo. Mas que a amava como se fosse minha. E os pais de Laura? Sabem a verdade agora. Estão ajudando. Mas Sofia, ainda não contamos para ela. Não sabíamos se você ia aceitar ajudar. Isabela assentiu lentamente. Então fazemos assim. Ela não precisa saber quem eu sou. Posso doar como uma doadora anônima, médica voluntária, o que for. Mas ela não precisa carregar o peso de saber que a mãe biológica a abandonou. Você não a abandonou. Você fez o que pensou ser melhor. Fiz o que era mais fácil para mim. A honestidade doeu. Mas isso acaba agora. Vou salvar ela, Ricardo. Prometo. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Um gesto tão íntimo, tão familiar, que fez o estômago dela revirar. Obrigado. Você não sabe o que isso significa. Sei sim. Isabela fechou os olhos. Significa que vou conhecer a filha que passei 7 anos tentando esquecer. Significa que vou ter que olhar para ela e não dizer quem eu sou. Significa... Ela abriu os olhos. Significa que finalmente vou fazer algo certo. Os próximos 3 dias foram um borrão de testes, exames e burocracia médica. Isabela descobriu que era, de fato, compatível. Não apenas compatível, mas uma correspondência quase perfeita. O tipo de compatibilidade que os médicos veem uma vez a cada 1000 casos. Como se o universo estivesse dizendo, esta criança é sua. Salve-a. Sofia estava internada no Hospital Santa Cruz.
A ironia de ser o mesmo hospital onde Isabela trabalhava não passou despercebida. Eles a mantiveram em um andar diferente, mas Isabela sabia que era apenas questão de tempo até cruzarem. Na quarta-feira de manhã, aconteceu. Isabela estava indo para o centro cirúrgico quando viu Ricardo saindo de um quarto com uma bandeja vazia de café da manhã. Ele a viu ao mesmo tempo. Isabela. Ele se aproximou. Não esperava te ver aqui hoje. Trabalho aqui. Lembra? Sim, mas... Ele parou. Sofia está pedindo para conhecer você. O sangue dela congelou. Como assim? Ela não sabe. Não sabe que você é a mãe dela, mas sabe que existe uma doadora compatível. E ela é esperta. Muito esperta. Perguntou se poderia agradecer pessoalmente. Ricardo a estudou. Não precisa. Posso dizer que você está ocupada. Isabela deveria dizer sim. Deveria manter distância. Mas antes que pudesse processar a decisão, ouviu-se dizendo: não. Tudo bem. Posso conhecê-la. O quarto era colorido. Desenhos nas paredes, bichos de pelúcia na cama, flores em todos os cantos. E ali, sentada com um iPad no colo, estava Sofia. Ela era ainda mais bonita pessoalmente. Cabelo escuro preso em duas tranças bagunçadas, olhos castanhos exatamente como os de Isabela, bochechas ainda com um pouco de gordura infantil. Magra, muito magra para uma criança de 6 anos. Com uma palidez que vinha da doença, mas sorrindo quando os viu entrar. Papai! Ela colocou o iPad de lado. É ela? A doutora que vai me ajudar? É. Ricardo se sentou na beira da cama, fazendo um gesto para Isabela se aproximar. Sofia, esta é a doutora Isabela. Isabela, minha filha Sofia. Minha filha. As palavras bateram em Isabela como um trem. Porque sim, tecnicamente Sofia era filha dele também. Mas ouvir ele dizer assim, com tanta naturalidade, com tanto amor: oi. A voz dela saiu estranha. Oi. Sofia estendeu a mão pequenina. Isabela a apertou, e algo aconteceu. Uma conexão elétrica, um reconhecimento celular. Esta era a bebê que ela tinha carregado. Esta era a vida que tinha crescido dentro dela. Você é muito nova para ser doutora, observou Sofia, inclinando a cabeça. Isabela quase riu. Tenho 27 anos. É jovem, mas não tão jovem assim. Minha mãe tinha 28 quando morreu. Disse com a casualidade das crianças que aprenderam a falar sobre morte muito cedo. Você a conheceu? Não. Não conheci. Ela era bonita e legal, e me levava para o parque todos os domingos. Sofia pegou uma foto da mesa de cabeceira, mostrando para Isabela. Uma mulher loira, bonita, abraçada com a menina. Eu sinto falta dela. Mas papai diz que ela está me cuidando do céu. Tenho certeza que está. Isabela engoliu o nó na garganta. Você vai me dar seu rim? A pergunta foi direta, curiosa. Se formos compatíveis, sim. Já fizeram os testes. Papai disse que você é perfeita. Sofia sorriu. Você não tem medo? Um pouco. Mas às vezes fazemos coisas que nos assustam porque são importantes. É o que papai sempre diz. Sofia olhou para Ricardo com adoração clara. Ele disse que vai ficar comigo durante toda a cirurgia, mesmo que demore horas e horas. Vou sim. Ricardo beijou o topo da cabeça dela. Sempre. Algo apertou no peito de Isabela. Ciúme? Não, não exatamente. Era mais tristeza, pela conexão que Sofia e Ricardo tinham e que ela nunca poderia ter com sua filha. Pela escolha que tinha feito 7 anos atrás e que agora a assombrava. Posso fazer uma pergunta? Sofia olhou para Isabela. Por que você está fazendo isso? Doar um rim dói muito, e você nem me conhece. Ah, mas eu conheço. Isabela pensou. Te conheci antes de você nascer. Conheci cada chute, cada movimento. Conheci a forma do seu corpo quando te segurei por 2 horas antes de te entregar. Porque toda criança merece uma chance de viver uma vida longa e feliz. Disse em voz alta. E se posso ajudar com isso, então quero ajudar. Sofia estudou o rosto dela por um longo momento. Então, você é legal. Eu gosto de você. E isso, essa declaração simples e honesta, quebrou Isabela completamente. Ela teve que se desculpar, murmurar algo sobre uma emergência e praticamente correr para fora do quarto antes que começasse a chorar na frente da menina. Ricardo a alcançou no corredor 5 minutos depois. Ei! Ele tocou seu ombro gentilmente. Está tudo bem? Não. Isabela se virou para ele e não se importou que estivessem em um corredor público do hospital. Não está tudo bem, Ricardo. Aquela menina,
Ela é perfeita, e doce, e engraçada. E eu a abandonei. Eu a tive nos meus braços e a entreguei como se não importasse. Você era uma menina de 20 anos, traumatizada, sozinha. Sua voz era gentil. Não se torture por uma decisão que fez no pior momento da sua vida. Mas e se foi a decisão errada? E se eu deveria ter ficado com ela? Então ela não teria tido Laura. Não teria tido os últimos 6 anos com uma mãe que a amou incondicionalmente. Não teria tido a infância feliz que teve. Ricardo fez Isabela olhar para ele. Você deu isso para ela, Isabela. Sua escolha deu a ela uma família amorosa. Isso não é algo para se arrepender. Mas agora Laura se foi. E Sofia só tem você. E você, se quiser. As palavras ficaram suspensas no ar. Depois da cirurgia, depois que ela estiver recuperada, você pode fazer parte da vida dela, se quiser, como doutora, como amiga. Não precisa contar quem você é, mas também não precisa desaparecer de novo. Era uma oferta tentadora, perigosa, porque Isabela sabia que se permitisse se aproximar, se deixasse amar aquela criança, seria destruída quando inevitavelmente tivesse que se afastar. Mas olhando para Ricardo, vendo a esperança nos olhos dele, a vulnerabilidade que raramente mostrava, ela não conseguiu dizer não. Vou pensar nisso. Não era um sim, mas também não era um não, e por enquanto era o suficiente. A cirurgia foi marcada para dali a 2 semanas, tempo suficiente para fazer todos os preparativos médicos, mas não tanto que a condição de Sofia se deteriorasse além do ponto de recuperação. Isabela passou esse tempo em um estado estranho de negação e hipervigilância. Evitava o andar de Sofia durante o dia, mas se pegava verificando os registros médicos dela à noite. Mantinha a distância de Ricardo, mas aceitou quando ele a convidou para jantar para discutir detalhes da cirurgia. O jantar foi em um restaurante japonês discreto, longe do hospital. Isabela chegou 10 minutos atrasada, ainda usando o jaleco porque tinha vindo direto de uma cirurgia de emergência. Ricardo já estava lá, em uma mesa no canto. Ele se levantou quando a viu. Você veio. Disse que viria. Ela se sentou, aceitando o menu. Embora não tenha certeza do que mais há para discutir. A equipe cirúrgica está montada. Os preparativos estão prontos. Tecnicamente não precisamos nos ver até o dia. Não queria discutir a cirurgia. Isabela levantou os olhos. Então por que estou aqui? Porque nos últimos 7 anos não passei um único dia sem pensar em você. As palavras saíram calmas, mas carregadas. E agora que você está de volta na minha vida, mesmo que seja por Sofia, eu preciso saber. O que aconteceu conosco? Você sabe o que aconteceu. Sei o que pensei que aconteceu. Que você me gosteou depois daquela noite. Que decidiu que um cara rico e mimado não valia seu tempo. Ricardo se inclinou para a frente. Mas agora sei a verdade. Sei que você passou por algo traumático. Que acreditou que eu tinha te machucado. E quero entender. Como eu não percebi? Como deixei você ir sem lutar mais? Porque você tinha 27 anos. E estava começando a gerenciar a empresa do seu pai. E estava lidando com a saúde dele. Isabela suspirou. Não era sua responsabilidade me salvar, Ricardo. Mas você era minha namorada. Por 8 meses, Isabela. 8 meses onde pensei que estava me apaixonando por você. Ele parou como se surpreso por ter dito em voz alta. E então você desapareceu. E eu assumi que tinha feito algo errado. Que tinha sido apenas uma diversão para você. Diversão. A palavra saiu amarga. Ricardo, eu tinha 20 anos. Você era meu primeiro relacionamento sério. Meu primeiro tudo. E então aquela noite aconteceu. E você sumiu. E quando acordei estava sozinha e confusa e grávida. Grávida. Ela assentiu. Descobri 3 semanas depois. Estava com enjoos constantes, cansada, emotiva. Fiz o teste pensando que ia dar negativo. E então, suas mãos tremeram. Ela as escondeu no colo. Então tive que decidir o que fazer. E tudo que sabia era que não podia criar uma criança que tinha sido concebida naquele tipo de situação. Mas não foi naquele tipo de situação. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, parando a centímetros da dela. Não tocando, mas oferecendo. Sofia foi concebida em amor, Isabela. Talvez não naquela noite específica, porque nada aconteceu naquela noite. Mas em todos os momentos antes disso. Cada beijo, cada toque, cada vez que fizemos amor nas semanas anteriores. Ela veio de algo bonito.
não de algo ruim. Isabela sentiu lágrimas queimando. Não sabia disso na época. Eu sei. E não estou culpando você. Só estou tentando entender. Tentando preencher os espaços em branco de 7 anos. Ele finalmente tocou os dedos dela. Conte para mim. Sobre a gravidez. Sobre o nascimento. Sobre por que você escolheu a adoção. E Isabela contou. Sobre os 9 meses sozinha, escondendo a barriga crescente da família, das poucas amigas que ainda tinha. Sobre o parto, 23 horas de trabalho de parto, sozinha, até Sofia finalmente chegar. Sobre as 2 horas que ficou com ela, memorizando cada detalhe daquele rostinho, antes de assinar os papéis. Não chorei, disse Isabela, nem uma lágrima. Só a entreguei para a enfermeira e pedi para levá-la embora. E depois disso, construí muros tão altos ao meu redor que nada poderia me machucar de novo. Ela olhou para ele. Até você aparecer no meu consultório há 2 semanas. E agora? Agora os muros estão rachando, e estou aterrorizada. Ricardo virou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Eu também. Por quê? Você tem tudo junto. Empresa bem-sucedida, filha linda, que está morrendo. As palavras saíram cruas. Isabela, eu a estou perdendo. Cada dia que passa, ela fica mais fraca. E não há nada que eu possa fazer além de sentar lá e assistir e rezar que você seja a resposta. Sua voz rachou. E se não for? E se a cirurgia não funcionar? E se eu perder a única coisa boa que sobrou na minha vida? Foi instintivo. Isabela se levantou, rodeou a mesa, puxou Ricardo para um abraço. Ele se agarrou nela como se estivesse se afogando, enterrando o rosto no seu pescoço. Não vai perder, ela murmurou. Vou fazer tudo o que puder. Prometo. Ficaram assim por longos minutos, 2 pessoas quebradas se segurando no meio de um restaurante lotado. E pela primeira vez em 7 anos, Isabela não se sentiu sozinha. Uma semana antes da cirurgia, Isabela recebeu visitantes inesperados. Os pais de Laura, Márcia e Paulo Ferreira, apareceram no seu consultório sem aviso, pedindo educadamente para falar. Eles eram um casal de 50 e poucos anos, bem vestidos, mas com os olhos vermelhos e inchados de quem tinha chorado recentemente. Doutora Santos, Márcia falou primeiro. Obrigada por nos receber. Claro. Isabela gesticulou para as cadeiras. O que posso fazer por vocês? Queremos falar sobre Sofia. Paulo trocou um olhar com a esposa. E sobre você? Isabela se tensou. Eu entendo que devem estar chateados sobre a situação. Chateados? Márcia soltou uma risada sem humor. Doutora, descobrimos que nossa filha mentiu por 6 anos, que a neta que amamos não é biologicamente nossa, que Laura morreu sem nos contar a verdade. Chateados não começa a descrever. Sinto muito. Mas, Paulo interrompeu. Também entendemos por que Laura fez o que fez. Ela era desesperada para ser mãe, e quando viu a oportunidade, ela aproveitou. Não estamos aqui para julgá-la por isso. Ou você. Então por que estão aqui? Para agradecer. Márcia se inclinou para a frente. Por doar seu rim. Por salvar Sofia. E para pedir que, depois que tudo isso acabar, você não desapareça. Isabela piscou. Não entendo. Sofia precisa de uma mãe. Sim, tem Ricardo. E ele é um pai maravilhoso. Mas ele é um homem solteiro, dirigindo uma empresa, tentando fazer tudo sozinho. E Sofia? Ela está fazendo perguntas. Sobre mulheres na vida dela. Sobre por que não tem uma mãe como as outras crianças. Márcia limpou os olhos. Não estamos pedindo que você se revele. Mas se pudesse, estar por perto. Como amiga da família, como médica, seria mais do que podemos pedir, Paulo terminou. Mas estamos pedindo mesmo assim. Isabela ficou sem palavras. Estas pessoas, que tinham todo o direito de odiá-la, de culpá-la por tudo, estavam pedindo que ela ficasse? Não sei se posso fazer isso, admitiu. Estar perto dela, sabendo que nunca poderei contar quem realmente sou. É mais do que ela tem agora. Márcia estendeu a mão, tocando o braço de Isabela. E talvez, quando ela for mais velha, quando estiver pronta, talvez então você possa contar. Mas por enquanto ela só precisa de mais pessoas que a amem. E está claro que você já a ama. Mal a conheço. Mas a carregou por 9 meses. Deu à luz. E agora está dando um de seus órgãos para salvá-la. Paulo sorriu tristemente. Se isso não é amor, não sei o que é. Eles saíram 15 minutos depois, deixando Isabela com um cartão contendo seus números e um convite para jantar em família,
quando Sofia estivesse recuperada. Ela segurou o cartão por um longo tempo, olhando para os nomes impressos. Era muito. Tudo isso era muito. Mas quando pensava em desaparecer depois da cirurgia, em nunca mais ver Sofia crescer, em perder a chance de conhecer a filha que tinha abdicado, a dor era insuportável. Talvez, apenas talvez, ela pudesse fazer isso. Estar presente sem ser mãe. Amar sem possuir. Dar tudo o que tinha sem esperar nada em troca. Talvez fosse sua penitência, sua redenção. Talvez fosse exatamente o que ela merecia. A noite antes da cirurgia, Isabela não conseguia dormir. Ficou acordada no seu apartamento, olhando para o teto, contando as horas até o amanhecer. Seu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Doutora Santos, aqui é Márcia Ferreira. Sei que é tarde, mas precisamos conversar. Poderia vir ao hospital? Isabela olhou para o relógio. 00:40. Deveria estar dormindo, preparando-se. Mas algo na mensagem, urgência, talvez medo, a fez se levantar. 20 minutos depois, estava no corredor do hospital. Márcia a esperava na sala de espera sozinha, com os olhos vermelhos. Obrigada por vir. Márcia gesticulou para as cadeiras vazias. Paulo está com Sofia. Ela finalmente dormiu, mas... O que aconteceu? Tive um pesadelo. Márcia riu sem humor. Parece bobo dizer em voz alta. Mas sonhei que a cirurgia dava errado, que perdíamos Sofia. E acordei em pânico porque percebi. Se algo acontecer com você amanhã, não há plano B. Não há segunda chance. Você é tudo que temos. Isabela sentou-se lentamente. Márcia. E então comecei a pensar. E se você mudar de ideia? E se acordar amanhã e perceber que não vale a pena o risco? Você tem uma vida, uma carreira, um futuro. E está disposta a colocar tudo em risco por uma criança que nem criou. Márcia a encarou. Então preciso saber. Você tem certeza? Absolutamente certeza? Isabela pensou na pergunta. Pensou na menina de olhos enormes que havia conhecido dias atrás. Pensou nos 7 anos carregando culpa. Pensou em Ricardo, em como ele tinha aparecido e virado tudo de cabeça para baixo. Márcia, posso ser honesta com você? Por favor. Estou apavorada. Não da cirurgia. Sou médica, entendo os riscos. Mas do que vem depois. Porque se eu faço isso, se salvo Sofia, não posso simplesmente ir embora. Não vou conseguir. Vou querer estar na vida dela. Vou querer conhecê-la. E isso me aterroriza porque... Sua voz falhou. Por que e se eu não for boa o suficiente? E se ela me conhecer de verdade e me odiar por tê-la abandonado? Ela não vai te odiar. Como você pode saber? Porque minha filha Laura me contou algo uma vez. Estava grávida, ou fingindo estar. E disse, mãe, sabe qual é a coisa mais assustadora sobre ter um filho? Não é o parto. Não é a responsabilidade. É o medo de que você não seja suficiente. Que seu amor não seja suficiente. Márcia limpou os olhos. E eu disse a ela, o simples fato de você ter esse medo significa que você se importa. E se importar é metade da batalha. Isabela absorveu as palavras. Então sim, ela disse finalmente. Tenho certeza. Não porque não estou com medo, mas porque, apesar do medo, não consigo imaginar não fazer isso. Márcia assentiu satisfeita. Então, inesperadamente, abraçou Isabela. Obrigada. Por dar a ela uma chance. Por nos dar esperança. Não agradeça ainda. Espere até amanhã à noite. Vou agradecer de qualquer forma. Porque você está aqui. E isso já é mais do que esperávamos. Depois que Márcia saiu, Isabela ficou na sala de espera vazia. Deveria ir para casa, tentar dormir. Mas seus pés a levaram até o andar de Sofia. Ela não planejava entrar. Apenas olhar pela janela, confirmar que estava tudo bem. Mas quando chegou ao quarto, Ricardo estava lá fora, sentado no chão do corredor, cabeça nas mãos. Ricardo. Ele levantou os olhos. Estavam vermelhos, úmidos. Não consigo fazer isso. Fazer o quê? Entrar lá, olhar para ela dormindo. Porque tudo o que consigo pensar é, e se for a última vez? Ele cobriu o rosto. Sei que é irracional. Sei que as chances são boas. Mas perdi Laura há 1 ano. Não posso. Não posso perder Sofia também. Isabela deslizou para sentar ao lado dele no chão frio do hospital. Não vai perder. Não pode prometer isso. Não. Mas posso prometer que vou lutar, com tudo que tenho. Porque ela é minha também, Ricardo. E não vou deixá-la ir sem lutar até o último segundo. Ele olhou para ela. Realmente olhou, vendo além da médica, além da ex-namorada,
vendo a mulher que estava prestes a dar um pedaço de si mesma, literalmente, para salvar uma vida. Como você é tão forte? Não sou. Estou aterrorizada. Isabela apoiou a cabeça no ombro dele. Mas às vezes ser forte é só continuar mesmo quando está com medo. Ficaram assim por longos minutos. Então Ricardo falou, sua voz mal acima de um sussurro. Naquela noite, 7 anos atrás, quando te levei para o hotel. Ricardo, não precisamos. Preciso dizer. Antes da cirurgia. Caso... Ele parou, engoliu. Você estava tão vulnerável, tão assustada. E passei a noite inteira só segurando sua mão, dizendo que estava segura. Que eu não deixaria ninguém te machucar. Uma pausa longa. E então fui embora. Deixei você acordar sozinha. E por anos me culpei por isso. Porque se tivesse ficado, se tivesse explicado pessoalmente, talvez nada teria mudado. Eu estava traumatizada, Ricardo. Dopada, grávida, sozinha. Mesmo que você tivesse ficado, não sei se eu teria acreditado em você naquele momento. Mas pelo menos teria tentado. E está tentando agora. Isso não conta? Ele a olhou. Conta. Mais do que você imagina. Às 3 da manhã seu telefone tocou de novo. Mas dessa vez era Ricardo ligando, mesmo estando ao lado dela. Ela olhou para ele, confusa. Você está ligando para mim? Não. Olhe a tela. Era Sofia. Ela tinha o telefone de Ricardo e estava fazendo videochamada. Isabela atendeu. O rosto sonolento de Sofia apareceu, iluminado pela luz azul da tela. Bela, você está aí? Estou com seu pai no corredor. Não conseguimos dormir. Eu também não. Sofia se sentou na cama. Estou com medo. Eu sei, querida. Também estou. Mesmo? Mas você é médica. Você faz isso o tempo todo. Faço cirurgias o tempo todo, mas nunca em alguém que... Isabela parou. Como explicar sem revelar tudo? Nunca em alguém tão importante para mim. Vou ficar bem? De verdade. Isabela não queria mentir. Vou fazer tudo o que puder para garantir que sim. E tenho a melhor equipe do hospital. E seu pai vai estar lá o tempo todo. E depois, quando você acordar, vamos todos estar esperando. Você também? Eu também. Prometo. Sofia segurou o ursinho de pelúcia mais perto. Bela, posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que você está fazendo isso? Não a parte de me salvar, isso eu entendo. Mas por que você se importa tanto? Você realmente nem me conhece. Isabela olhou para Ricardo. Ele assentiu. Sua decisão. Sofia, às vezes conhecemos pessoas e instantaneamente sabemos que elas são especiais. Que vale a pena lutar por elas. É assim que me sinto sobre você. Desde o momento que te vi. É o que meu papai sempre diz. Que amor não precisa de tempo. Só precisa de conexão. Seu pai é um homem sábio. Ele está aí? Posso falar com ele? Isabela passou o telefone. Assistiu enquanto Ricardo conversava com Sofia, acalmando seus medos, fazendo-a rir com histórias bobas. E percebeu. Ele era um pai incrível. O tipo de pai que ela desejou que Sofia tivesse quando a entregou para a adoção. Ela tinha feito a escolha certa. Mesmo que doesse, mesmo que custasse 7 anos de culpa, ela tinha dado a Sofia exatamente o que ela precisava. Quando Ricardo desligou, Sofia tinha prometido tentar dormir. Obrigado, ele disse. Por estar aqui, por tudo. Para. Isabela se levantou, oferecendo a mão. Vamos fazer algo completamente irracional. Como o quê? Vamos assistir ao nascer do sol. Do terraço do hospital. Como duas pessoas que não têm a menor ideia do que o dia vai trazer, mas estão juntas mesmo assim. 15 minutos depois, Isabela estava no andar de Sofia. Ricardo a encontrou na sala de espera, trajando moletom e camiseta. A primeira vez que o via com algo que não fosse um terno. Obrigado por vir. Não conseguiria dormir de qualquer forma. Ela se sentou. Ele se juntou a ela, suas coxas se tocando no sofá pequeno. Estou com medo de perdê-la. Ricardo admitiu. Sei que você é uma cirurgiã excepcional. Sei que a equipe é a melhor. Sei que as estatísticas estão a nosso favor. Mas... Sua voz falhou. E se não for suficiente? Então faremos o impossível para que seja. Isabela pegou a mão dele. Ricardo, escute. Vou estar naquela sala de cirurgia. Vou dar meu rim para Sofia. Mas mais do que isso, vou dar tudo de mim para garantir que ela sobreviva. Porque ela é minha filha tanto quanto sua. E não vou perdê-la. Não de novo. Ele olhou para ela, e algo passou entre eles. Uma conexão. Uma compreensão.
Uma promessa silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. Isabela, ele disse suavemente, estes últimos dias com você me fizeram perceber algo. O quê? Que nunca te superei. Em 7 anos, cada mulher que conheci, cada relacionamento que tentei, nenhum era você. E me convenci de que estava bem com isso, que estava seguindo em frente. Mas então você voltou e... Ele tocou o rosto dela. E percebi que estava apenas esperando. Isabela deveria se afastar. Deveria lembrar todas as razões pelas quais isso era uma má ideia. Mas quando Ricardo se inclinou, quando seus lábios roçaram os dela em uma pergunta silenciosa, ela respondeu. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado com 7 anos de saudade. Não foi fogo, foi água, fluindo para preencher os espaços vazios que ambos tinham carregado por tanto tempo. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Amanhã, Isabela sussurrou. Vamos salvar nossa filha, e depois descobriremos isso. Isso? Nós. O que quer que sejamos. O que podemos ser. Ela sorriu, pequeno mas real. Se ainda houver um nós depois de tudo. Sempre houve. Ricardo beijou sua testa. Desde o momento que te conheci, sempre houve. Ficaram acordados até o amanhecer, conversando sobre tudo e nada, segurando um ao outro, se preparando para o dia que mudaria tudo. A cirurgia começou às 8 da manhã. Isabela foi primeiro. A equipe precisava remover o rim dela antes de transplantá-lo em Sofia. Ela deitou na mesa cirúrgica, olhando para as luzes brilhantes do teto, sentindo a anestesia queimar nas veias. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o rosto de Ricardo, visível através da janela da sala de cirurgia, observando com expressão tensa e esperançosa. Então tudo ficou preto. Foram no terraço. O céu estava começando a clarear, não ainda amanhecer, mas aquele momento entre noite e dia onde tudo está suspenso. Sabe o que Laura me disse? Ricardo falou de repente. 2 semanas antes de morrer. Ela sabia que estava doente, embora escondesse de todos. E disse, se algo me acontecer, promete que não vai fechar seu coração. Sofia precisa de você presente, não apenas existindo. Você tem sido presente. Tenho tentado, mas é difícil. Ser mãe e pai. Ser forte quando tudo que quero é desmoronar. Fingir que sei o que estou fazendo quando claramente não sei. Ele olhou para o horizonte. E então você aparece. E de repente não estou mais sozinho nisso. E assusta porque significa confiar em alguém de novo. Sim, ele se virou para ela. Isabela, preciso que saiba, não estou pedindo nada. Depois da cirurgia, se você quiser ir embora, entendo. Não vou te culpar. Não vou. Ela o beijou. Não foi planejado, não foi estratégico. Foi apenas necessário. Quando se separaram, o sol estava nascendo. Não vou embora, ela prometeu. Não desta vez. A cirurgia começou às 8 da manhã. Isabela foi primeiro. A equipe precisava remover o rim dela antes de transplantá-lo em Sofia. Ela deitou na mesa cirúrgica, olhando para as luzes brilhantes do teto, sentindo a anestesia queimar nas veias. Dr. Martins, o cirurgião-chefe, inclinou-se sobre ela. Pronta, doutora Santos? Pronta. Mas sua voz tremeu. Ei. Ele apertou seu ombro. Você está fazendo algo incrível, e quando acordar, vai saber que salvou uma vida. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o rosto de Ricardo, visível através da janela da sala de cirurgia, observando com expressão tensa e esperançosa. Então tudo ficou preto. Se você está emocionado com esta história até agora, não esqueça de curtir este vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Ainda temos muito mais pela frente. Vamos continuar. Isabela sonhou. Sonhou com uma bebê de olhos enormes, olhando para ela como se soubesse exatamente quem ela era. Sonhou com Ricardo, mais jovem, sorrindo daquele jeito que costumava fazer quando estavam juntos. Sonhou com uma vida que poderia ter vivido, criando Sofia juntos, enfrentando desafios, construindo uma família. Mas então o sonho mudou. Sofia estava na cama de hospital, pálida, fraca. Os monitores apitavam errado. Médicos corriam. E Isabela estava gritando, tentando se mover, mas incapaz de alcançá-la. Sofia! Sofia! Doutora Santos, acorde! A voz veio de longe. Isabela lutou para chegar à superfície, saindo da anestesia como se estivesse nadando através de melaço. Doutora Santos, a cirurgia terminou. Você está na recuperação. Tudo doía. Seu lado direito sentia como se estivesse em chamas.
Mas a dor era secundária, a única pergunta que importava. Sofia, a cirurgia dela ainda está em andamento. Já faz 4 horas. Sr. Almeida está lá, acompanhando. 4 horas. Isso era bom ou ruim? Isabela tentou se sentar, gemendo com o esforço. Doutora, você precisa descansar. Preciso saber como ela está. Cada palavra era um esforço. Por favor, só me digam assim que houver notícias. Foram as 3 horas mais longas da vida dela. Ela ficou na cama de recuperação, conectada a tubos e monitores, contando segundos, tentando meditar, tentando orar, tentando qualquer coisa para acalmar o terror que ameaçava consumi-la. E se o transplante não pegasse? E se o corpo de Sofia rejeitasse o rim? E se Isabela tinha passado por tudo isso só para perder a filha de novo? Cada minuto era tortura. Cada vez que a porta se abria, seu pulso disparava, apenas para desacelerar quando era só uma enfermeira checando sinais vitais. Na segunda hora, Márcia e Paulo apareceram. Doutora Santos. Márcia segurou sua mão. Como você está? Não importa como estou. Como está Sofia? Ainda em cirurgia. Mas os médicos disseram que está indo bem, sem complicações até agora. Até agora. Essas palavras eram uma faca. Você fez algo corajoso, Paulo disse. Não importa o que aconteça, nunca vamos esquecer. Não importa o que aconteça. Outra faca. Na terceira hora, Isabela não aguentava mais. Forçou-se a sentar, ignorando a dor que rasgava seu lado. Doutora, não pode. Preciso ir até lá. Preciso estar perto dela. Você mal consegue ficar em pé. Não me importa. Levou 10 minutos para conseguir sair da cama. Mais 5 para caminhar os 15 metros até a cadeira de rodas que uma enfermeira trouxe, derrotada. Mas Isabela conseguiu. E então fez a enfermeira levá-la até a sala de cirurgia. Ricardo estava do lado de fora, andando de um lado para o outro. Quando a viu, correu. Isabela, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar descansando. Não consigo descansar sem saber. Como ela está? Não sei. Faz 7 horas. 7 malditas horas, e ninguém está me dizendo nada além de, está indo bem. Sua voz estava à beira do pânico. E se não está indo bem? E se estão mentindo para me poupar? E se... A porta da sala de cirurgia se abriu. Doutor. Martim saiu, ainda com roupas cirúrgicas, máscara pendurada no pescoço. Seu rosto estava indecifrável. Senhor Almeida, doutora Santos. Como ela está? Isabela e Ricardo falaram ao mesmo tempo. Finalmente. Finalmente. Doutor Martins sorriu. A cirurgia foi um sucesso completo. O transplante pegou imediatamente. O rim está funcionando perfeitamente. Sofia está estável e sendo levada para a recuperação agora. Isabela sentiu suas pernas cederem. Se não estivesse em cadeira de rodas, teria caído. Ricardo se agarrou na parede, respiração saindo em soluços. Ela vai ficar bem? Vai precisar de medicação imunossupressora pelo resto da vida. Acompanhamento regular. Mas sim, senhor Almeida. Sua filha vai viver, vai crescer, ir à escola, ter uma vida normal. O transplante foi tão bem sucedido quanto podíamos esperar. Ricardo desmoronou ali mesmo, no chão do corredor, chorando abertamente. Isabela saiu da cadeira, ignorando a dor, ignorando os protestos da enfermeira, e se ajoelhou ao lado dele, puxando-o para um abraço. Ela está bem, ela sussurrou repetidamente. Nossa filha está bem. E ali, no meio do corredor do hospital, 2 pessoas quebradas seguraram uma a outra enquanto o peso de meses de medo finalmente se dissolvia em alívio puro. Sofia acordou 6 horas depois. Isabela estava mais forte então, capaz de se mover com a ajuda de uma cadeira de rodas. Quando Ricardo veio buscá-la, ela não hesitou. Sofia estava pálida, mas acordada, conectada a uma dúzia de tubos, mas sorrindo quando os viu. Você fez. Foram suas primeiras palavras, olhando para Isabela. Papai disse que você me deu seu rim. Dei sim. Isabela puxou a cadeira de rodas para mais perto da cama. Como você está se sentindo? Cansada. E meio enjoada. Mas melhor. Sofia estendeu a mão pequenina. Isabela a segurou, maravilhada com o peso dela, com o calor. Obrigada. Por me salvar. De nada, querida. Papai disse que você vai poder ir para casa em alguns dias. E que eu vou ficar aqui por um tempinho. Mas quando eu sair... Sofia hesitou. Você vai nos visitar? Você e papai estão namorando agora? Isabela quase engasgou. O quê? Ele fica olhando para você do jeito que costumava olhar para a mamãe. E você olha de volta. E vocês ficam de mãos dadas.
Sofia inclinou a cabeça. É namorar, não é? Isabela olhou para Ricardo, que parecia tão surpreso quanto ela. E então ela fez algo que não fazia há anos. Ela riu. Uma risada real, vinda do fundo da barriga. Sabe de uma coisa, Sofia? Honestamente não sei o que somos. Mas sim, vou visitar. Muito. Se você quiser. Quero. Sofia apertou a mão dela. E talvez você possa me ensinar a fazer aquela coisa que as doutoras fazem. Com o estetoscópio. Quero ser médica quando crescer. Igual a você. Algo apertou no peito de Isabela. Orgulho, amor, uma conexão que ia além do biológico. Seria uma honra. As primeiras 2 semanas foram as mais difíceis. Isabela teve complicações. Infecção leve na incisão. Febre que durou 3 dias. Dor que os analgésicos mal tocavam. Mas recusou ficar internada mais que o necessário. Queria estar perto de Sofia. Sofia, por sua vez, estava se recuperando bem. Melhor que o esperado, na verdade. Seu corpo aceitou o novo rim sem hesitação, como se sempre tivesse pertencido ali. É porque vocês são compatíveis demais, Dr. Martins explicou. Raramente vemos correspondência tão perfeita mesmo entre parentes de primeiro grau. Vocês duas, é quase como se fossem feitas uma para a outra. Isabela não comentou que, biologicamente, eram exatamente isso. Na 3ª semana, ambas foram liberadas para ir para casa. Para surpresa de Isabela, casa significou a mansão de Ricardo em Alphaville. Temporariamente, ele insistiu quando ela protestou. Você não pode ficar sozinha no seu apartamento. Precisa de ajuda. E Sofia quer você por perto. E eu? Ele parou. Eu também quero. Então Isabela se mudou. Temporariamente. Os primeiros dias foram estranhos. Isabela tinha seu próprio quarto. Suíte espaçosa no mesmo andar de Sofia. Márcia vinha todo dia para ajudar. Uma fisioterapeuta visitava 3 vezes por semana para trabalhar com ambas na recuperação. Mas eram os pequenos momentos que ficavam. Sofia batendo na porta dela às 6 da manhã, perguntando se podia assistir TV no quarto de Isabela. Ricardo trazendo café da manhã na cama porque Isabela ainda não conseguia descer as escadas facilmente. Noites quando os 3 assistiam filmes juntos, Sofia adormecendo entre eles. Começou a sentir como família. E isso assustava Isabela mais que qualquer cirurgia. 1 mês após o transplante, Isabela estava na cozinha quando ouviu Sofia gritar lá de cima. Seu instinto médico ativou instantaneamente. Ignorando a dor, subiu as escadas correndo. Sofia! Sofia! Encontrou-a no banheiro, olhando para o espelho com lágrimas escorrendo. O que aconteceu? Você está com dor? Preciso chamar o Dr. Martins? Não. Sofia apontou para o espelho. Olhe. Isabela olhou. Não viu nada alarmante. O que eu estou procurando? Ali, naquela marca. Sofia virou, mostrando a pequena marca de nascença em formato de meia-lua no ombro. Você tem uma igual. Isabela ficou completamente imóvel. Eu? Como você sabe? Te vi trocando de roupa ontem. A porta estava entreaberta. E pensei que era coincidência, mas então lembrei. A mamãe não tinha nenhuma marca assim. E comecei a pensar em todas as outras coisas. Sofia, você tem os mesmos olhos que eu, a mesma covinha no lado esquerdo quando sorri, a mesma forma de franzir o nariz quando está concentrada. Sofia a encarou. E papai fica estranho toda vez que alguém comenta como somos parecidas. Isabela sentou-se lentamente no chão frio do banheiro. Você é muito esperta. Sou sua filha de verdade, não sou? Não apenas porque doou o rim. Você me teve. Você é minha mãe biológica. Não havia mentir. Não para aqueles olhos perspicazes. Sim, era noite de domingo. Eles estavam na sala de estar, assistindo um filme. Sofia estava entre Isabela e Ricardo no sofá, quase dormindo. Bela, a voz dela estava sonolenta. Sim, querida. Você gosta de morar aqui, com a gente? Gosto muito. E você ama o papai? Isabela congelou. Ricardo também. Eu... Isabela olhou para ele por cima da cabeça de Sofia, buscando orientação. Ele assentiu levemente. Sim, amo. E ele te ama de volta. Ele me contou. Sofia bocejou. Então por que você não é minha mãe? O ar saiu dos pulmões de Isabela. Sofia, não quero dizer que você substituiria a mamãe. Ninguém pode fazer isso. Mas você está aqui. E cuida de mim. E me ama. E ama o papai. Isso não é o que mães fazem? Ricardo pegou Sofia, sentando-a no colo dele para que pudesse olhar diretamente para ela.
Sofia, há algo que precisamos contar a você. Algo importante. O quê? Ele olhou para Isabela. Ela assentiu, dando permissão. Bela não é apenas alguém que nos ama. Ela é sua mãe biológica. Ela te carregou por 9 meses antes de você nascer. E quando você nasceu, ela te deu para uma família que poderia cuidar de você melhor do que ela conseguia na época. Essa família era eu e Laura. Sofia piscou lentamente, processando. Bela é minha mãe? Sua mãe biológica, sim. Laura era sua mãe de todas as outras formas. Mas o sangue que corre nas suas veias, os genes que te fazem você, metade veio de mim, metade de Bela. Por que você não me contou? Sofia olhou para Isabela, não com raiva, mas com confusão genuína. Porque não queria confundi-la. Não queria que achasse que estava tentando substituir sua mãe. Isabela se moveu para se ajoelhar na frente do sofá, mesmo que doesse. Sofia, Laura foi sua mãe por 6 anos. Ela te amou, te criou, te deu tudo o que precisava. Eu apenas dei a você a vida e um rim quando precisou. Mas não te criei. Não estava lá para seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Todas as coisas que fazem de alguém uma mãe de verdade. Mas está aqui agora. Sim. E vai ficar? Isabela olhou nos olhos da filha, sua filha, e sentiu todo o peso daquela escolha. Se você quiser que eu fique, sim. Sofia desceu do colo de Ricardo e se jogou nos braços de Isabela com força suficiente para quase derrubá-la. Quero você aqui. Quero você como minha mãe, a nova. Não para substituir a mamãe Laura, mas como você. E Isabela, que tinha passado 7 anos construindo muros, que tinha jurado nunca deixar ninguém tão perto de novo, desmoronou. Abraçou Sofia de volta, chorando abertamente, sem se importar que estavam na sala de estar ou que Ricardo estava observando ou que tudo estava mudando irrevogavelmente. Te amo. Ela sussurrou contra o cabelo de Sofia. Te amei desde o momento que soube que você existia. E nunca vou parar. Eu também te amo, Bela. Sofia se afastou, limpando as lágrimas do rosto de Isabela com mãos pequeninas. Posso te chamar de mãe? Ou seria confuso? Pode me chamar do que quiser, querida. O que fizer você feliz. Então, mãe Bela, Sofia testou. Porque você é diferente da mãe Laura. Mas ainda é minha mãe. Mãe Bela está perfeito. Ricardo se juntou a elas no chão, puxando ambas para um abraço. E ali, entrelaçados, eles finalmente, se sentiram completos. 6 meses depois, Isabela e Ricardo se casaram. Foi uma cerimônia pequena, apenas família próxima e amigos íntimos. Sofia foi a daminha, usando um vestido rosa que ela escolheu sozinha. Os pais de Laura estavam lá, sorrindo mesmo com lágrimas nos olhos, abençoando a união. E quando o oficiante perguntou: aceita esta mulher como sua legítima esposa? Ricardo não hesitou. Aceito. Sempre aceitei. A lua de mel foi em Campos do Jordão 1 semana apenas, porque Sofia reclamou tanto de ficar sem eles que voltaram mais cedo. Quando chegaram em casa, Sofia correu para abraçá-los, e Isabela percebeu. Isso era tudo que sempre quis. Não a medicina, não o prestígio, não a fuga. Apenas isso. Família, amor, pertencer. E finalmente, ela tinha. Epílogo. 5 anos depois. O sol da manhã de sábado entrava pela janela da cozinha da casa em Alphaville, iluminando o caos controlado que tinha se tornado a rotina dos Almeida Santos. Isabela estava na pia, lavando tigelas de café da manhã enquanto observava o jardim onde Ricardo empurrava Mateu no balanço. Mateu, 3 anos e meio, todo menino, com olhos travessos que eram puros Ricardo, gritava: mais alto, papai, com aquela risada que derretia o coração dela toda vez. Na mesa da cozinha, Sofia tinha 11 anos agora, cabelo longo amarrado em rabo de cavalo, fazendo lição de casa de matemática com a língua para fora em concentração. Ela tinha crescido tanto nos últimos anos, não apenas fisicamente, mas em maturidade, em confiança, em alegria. O transplante tinha sido 5 anos atrás. 5 anos de check-ups regulares, medicação imunossupressora, cuidado constante. Mas Sofia estava saudável. Mais que saudável. Ela estava viva, vibrante, cheia de sonhos e planos. E o mais importante, ela estava feliz. Mãe Bela? Sofia levantou os olhos. Pode me ajudar com este problema? Não estou entendendo frações. Claro. Isabela secou as mãos, vindo se sentar ao lado da filha.
Elas trabalharam através do problema juntas, Isabela explicando pacientemente até que Sofia teve aquele momento aham de compreensão. Consegui, obrigada. Sofia abraçou ela rapidamente, depois voltou ao trabalho. Mãe Bela. 5 anos usando esse nome, e ainda fazia o coração de Isabela apertar toda vez que ouvia. No início tinha sido estranho. As pessoas perguntavam. Professores, pais de amigos de Sofia, até estranhos curiosos. Então você é a mãe dela? Mas pensei que a mãe tinha morrido. Isabela e Ricardo desenvolveram uma resposta simples. Isabela é a mãe biológica de Sofia. Laura, minha primeira esposa, a adotou quando bebê. Recentemente nos reencontramos. Não era mentira. Apenas não era toda a verdade. Mas para Sofia, era simples. Ela tinha 2 mães. Uma no céu, uma na terra. Uma que a criou nos primeiros 6 anos. Uma que estava criando ela agora. E ambas a amavam completamente. Isabela sorriu, voltando para a pia. Momentos assim, pequenos, cotidianos, eram os que ela mais valorizava. Não as grandes declarações ou eventos importantes. Apenas estar presente, fazer parte do dia a dia. A porta dos fundos se abriu, e Mateu correu para dentro como um furacão, seguido por Ricardo. Mamãe, viu como fui alto no balanço? Vi sim, meu amor. Você foi muito corajoso. Isabela o pegou beijando seu nariz sardento. Ele fez careta, mas sorriu. Mateu tinha nascido 3 anos atrás. Uma surpresa não planejada, mas muito bem-vinda. Isabela tinha 30 anos quando descobriu que estava grávida. E diferente da primeira vez, ela tinha chorado de alegria. Esta gravidez, ela poderia celebrar. Este bebê, ela poderia criar. E Mateu era perfeito. Não substituía Sofia. Nada poderia. Mas completava a família de uma forma que Isabela não sabia que estava faltando. Ricardo se aproximou por trás, envolvendo os braços ao redor dela e Mateu, formando um pequeno círculo familiar. O que você quer fazer hoje? Ele murmurou contra o cabelo dela. Nada. Absolutamente nada. Ela se recostou nele. Apenas ficar aqui, com vocês. Melhor plano que ouvi hoje. A campainha tocou. Sofia pulou da cadeira. Devem ser os vovós Márcia e Paulo. Eles vão me levar para o shopping hoje. E lá estavam eles, Márcia e Paulo Ferreira, agora 60 e poucos anos, sorrindo na porta. Eles vinham visitar quase todo o fim de semana, mantendo sua conexão com Sofia mesmo com Laura já falecida há 6 anos. A relação deles com Isabela tinha sido difícil no início. Como confiar na mulher que tinha dado a neta para a adoção? Como aceitar que ela agora estava criando Sofia no lugar de Laura? Mas tempo e terapia familiar tinham ajudado. Eles tinham aprendido a coexistir, unidos pelo amor que todos compartilhavam por Sofia. E agora, 5 anos depois, Márcia abraçava Isabela quando chegava. Paulo perguntava sobre o trabalho dela no hospital, e eles incluíam Mateu em todas as atividades de avós. Minha netinha! Márcia abriu os braços. Sofia correu para eles abraçando apertado. Pronta para nosso dia de compras? Paulo bagunçou o cabelo dela. Pronta. Só preciso pegar meu casaco. Enquanto Sofia corria para buscar suas coisas, Márcia se aproximou de Isabela, como sempre fazia ultimamente. Como ela está? De verdade? Ótima. O último check-up foi impecável. Os rins funcionando perfeitamente. Nenhum sinal de rejeição. Isabela sorriu. Ela vai ficar bem, Márcia. Graças a você. Márcia apertou a mão dela. Nunca vamos conseguir te agradecer o suficiente. Não precisa agradecer. Ela é minha filha também. Eu sei. E estou tão feliz que ela tem você agora. Você e Ricardo. Márcia olhou para onde Ricardo estava brincando de avião com Mateu. Laura estaria feliz também, sabe? Vendo Sofia tão amada, tão cuidada. Essa era nova. Márcia mencionando Laura sem dor na voz. Tinha levado anos, mas ela finalmente tinha chegado a um lugar de paz com a perda da filha. Espero que sim. Sofia voltou o casaco em mãos. Vamos? Vamos sim. Trazemos ela de volta até às 6? Paulo olhou para Isabela e Ricardo. Perfeito. Divirtam-se. A casa ficou mais silenciosa depois que saíram. Mateu estava na sala vendo desenhos, dando a Isabela e Ricardo um raro momento sozinhos. Café? Ricardo ofereceu. Por favor. Eles se sentaram no deck dos fundos, xícaras fumegantes nas mãos, observando o jardim onde tanta vida tinha acontecido nos últimos anos. O balanço onde Sofia tinha brincado quando criança,
agora usado por Mateu. A horta que Isabela tinha insistido em plantar e que Ricardo tinha zombado seria um desastre. Estava prosperando. O canto onde tinham enterrado Max, o cachorro de Sofia que tinha morrido 2 anos atrás. Sua primeira experiência real com perda após Laura. Você está feliz? Ricardo perguntou de repente. Isabela o olhou, surpresa pela pergunta. Por quê? Porque às vezes olho para você e ainda não acredito que isso é real. Que você está aqui. Que conseguimos construir isso depois de tudo. Ele pegou a mão dela. Então estou perguntando. Você está feliz? Estou. E era verdade. Profunda. Completamente verdade. Sabe, por muito tempo achei que não merecia ser feliz. Que tinha feito escolhas que não podiam ser perdoadas. Abandonar Sofia. Acreditar o pior de você. Fugir em vez de lutar. Ela entrelaçou seus dedos. Mas então você apareceu, me dando uma segunda chance que não pedi, mas desesperadamente precisava. E Sofia? Deus, Sofia é tão generosa, tão aberta. Ela poderia ter me odiado por ter a abandonado. Mas em vez disso, ela te ama. Completamente. E isso me destrói e me cura ao mesmo tempo. Isabela se inclinou para apoiar a cabeça no ombro dele. Então sim, Ricardo. Estou incrivelmente, absurdamente, imerecivelmente feliz. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você merece. Sempre mereceu. Ficaram assim por um tempo, apenas existindo juntos na quietude do sábado de manhã. Era nesses momentos que Isabela mais apreciava. Não os grandes eventos ou celebrações, mas esses pequenos segundos de paz compartilhada. Sabe o que percebi? Isabela falou eventualmente. O quê? 5 anos atrás, quando você apareceu no meu consultório, eu estava tão perdida. Tinha construído essa vida onde fingia estar bem, mas por dentro estava vazia. E pensava que doar meu rim seria, não sei, uma forma de expiação. De finalmente fazer algo certo depois de anos de erros. Ela levantou a cabeça para olhá-lo. Mas não foi expiação. Foi o começo de me encontrar de novo. De perceber que merecia mais do que estava me permitindo ter. E agora? Agora tenho tudo. Uma filha que me chama de mãe. Um filho que me faz rir todos os dias. Um marido que... Ela tocou o rosto dele. Que me ama mesmo sabendo todas as partes quebradas de mim. Não existem partes quebradas. Ricardo virou, tomando ambas as mãos dela. Existem partes que foram machucadas e que cicatrizaram. Existem escolhas que você fez no seu pior momento que não definem quem você é. Mas quebrada? Não, Bela. Você é a pessoa mais forte que conheço. Ela o beijou, suave, profundo, dizendo com ações o que palavras não conseguiam capturar totalmente. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Mamãe, papai! A voz de Mateu veio da sala. O desenho acabou. Podemos fazer panquecas? Panquecas? Isabela levantou as sobrancelhas para Ricardo. Você sabe fazer panquecas? Absolutamente não, mas vamos improvisar. Esse é o espírito. Eles voltaram para dentro, onde Mateu os esperava com olhos esperançosos e um sorriso banguela. Tinha perdido o dente da frente na semana passada e não parava de mostrar para todo mundo. Fazer panquecas virou uma bagunça gloriosa. Farinha em todo lugar, Mateu ajudando, mais atrapalhando que qualquer coisa. Ricardo queimando as 3 primeiras tentativas enquanto Isabela ria até doer a barriga. Mas no final, eles tinham uma pilha desgraciosamente deformada de panquecas e 3 pessoas cobertas de massa. Melhor café da manhã de todos os tempos, Mateu declarou, enfiando meia panqueca na boca. Concordo. Ricardo passou o braço ao redor de Isabela. Melhor tudo. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia voltou do shopping, tendo gastado sua mesada inteira em livros e um novo kit de química porque ela tinha decidido que queria ser médica cientista, depois que Mateu finalmente adormeceu depois de 3 histórias para dormir e 2 canções de ninar, Isabela estava no escritório dela em casa, revisando alguns casos do hospital. Ela ainda trabalhava, 3 dias por semana agora, em vez de 5. Tinha recusado a promoção para chefe do departamento 2 anos atrás, escolhendo ficar como cirurgiã regular. Queria tempo para a família. Queria estar presente para os momentos importantes. E não se arrependia nem um pouco. Sofia apareceu na porta, já de pijama. Mãe Bela, posso entrar? Sempre. Isabela fechou o laptop. O que aconteceu? Sofia entrou, sentando na beirada da mesa de trabalho. Algo que Isabela tinha dito várias vezes que ela não deveria fazer, mas que secretamente adorava porque era tão natural, tão familiar. Hoje no shopping, a vovó Márcia me contou sobre quando a mãe Laura me adotou.
Como ela estava tão feliz. Como ela chorou quando me segurou pela primeira vez. Como jurou que seria a melhor mãe do mundo para mim. Sofia balançou as pernas. E eu lembrei de quando você fez a cirurgia para me dar seu rim. Como você estava com tanto medo, mas fez mesmo assim. Sofia. E me fez pensar. Eu tive tanta sorte. A mãe Laura me amou quando eu era bebê. Você me salvou quando eu estava morrendo. E agora você está aqui, me amando todos os dias. Quantas crianças podem dizer que têm duas mães incríveis? Os olhos de Isabela ficaram úmidos. Você é muito especial, sabe disso? Sou. Mas é porque vocês duas me fizeram especial. Você e a mãe Laura. Sofia inclinou a cabeça. Você acha que ela está feliz? Lá em cima. Vendo você aqui, cuidando de mim. Isabela pensou cuidadosamente antes de responder. Sabe, nunca conheci sua mãe Laura. Mas sei uma coisa sobre mães. Nós queremos que nossos filhos sejam amados, protegidos, felizes. E se Laura te amava tanto quanto dizem, e sei que amava, então sim. Acho que ela está feliz sabendo que você tem pessoas que te amam agora. Mesmo que eu não estivesse aqui, você tem seu pai, seus avós, seus amigos. Você é muito amada, Sofia. E isso é tudo que qualquer mãe quer para sua filha. Mesmo que essa mãe seja não oficial. Especialmente então. Isabela puxou Sofia para um abraço. Porque às vezes as famílias que escolhemos são tão importantes quanto as que nascemos dentro. Sofia se aninhou contra ela, e Isabela sentiu uma gratidão tão profunda que quase doía. Mãe Bela? Você está feliz que o papai te encontrou? Aquele dia, há 5 anos. Isabela pensou de volta àquele dia. Ricardo parado no seu consultório, revelando uma verdade que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo. Na época tinha sido aterrorizante. Agora, estou feliz que ele nunca desistiu de mim. Mesmo quando desisti de mim mesma. Papai nunca desiste de nada. É meio irritante às vezes. Isabela riu. Concordo totalmente. Mas também é tipo, reconfortante. Saber que ele sempre vai estar lá, não importa o quê. Sim, é exatamente isso. Ela beijou o topo da cabeça de Sofia. Agora vá dormir. Amanhã temos que acordar cedo para sua partida de futebol. Não me lembre. Vamos perder de novo. Não importa se ganham ou perdem. Importa que você se diverte. Isso é exatamente o tipo de coisa que adultos dizem quando sabem que você vai perder. Mas Sofia estava sorrindo quando saiu. Isabela ficou no escritório por mais alguns minutos, apenas absorvendo a quietude. Então, pegou seu telefone, abrindo a galeria de fotos. Havia milhares agora. Sofia no dia da alta hospitalar, ainda pálida, mas sorrindo. O casamento, cerimônia íntima em Campos do Jordão, Sofia como dama de honra. A primeira vez que Mateus segurou o dedo de Sofia. Aniversários, feriados, dias normais que se tornaram extraordinários simplesmente por estarem juntos. Mas havia uma foto que Isabela sempre voltava. Tinha sido tirada 1 ano após o transplante. Eles estavam no jardim. Ela, Ricardo, Sofia, até Márcia e Paulo. E alguém tinha capturado o momento exato em que todos estavam rindo de alguma piada que Ricardo tinha contado. Nessa foto você podia ver tudo. O amor, a gratidão, a pura alegria de estar vivo e juntos. As cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, estavam lá. Mas também estava a cura. 5 anos. 5 anos desde que Ricardo tinha entrado no seu consultório. 5 anos desde que ela tinha doado seu rim. 5 anos desde que tinha tomado a decisão de ficar em vez de fugir. Melhor decisão que já tinha feito. Ricardo apareceu na porta segurando 2 taças de vinho. Pensei que você pudesse precisar disso. Você me conhece tão bem. Ela aceitou a taça, fazendo espaço para ele se sentar ao lado dela no sofá do escritório. Estava pensando, ele disse depois de tomar um gole. Sobre como quase perdemos isso. Como se você não tivesse sido compatível. Ou se a cirurgia não tivesse funcionado. Ou se qualquer uma das 1000 coisas que poderiam ter dado errado tivessem dado. Ele parou. Não teríamos isso. Esta vida. Esta família. Mas temos. Isso é tudo que importa. Eu sei. Mas às vezes ainda me assusto pensando no quão perto chegamos de perder tudo. Isabela colocou a taça de lado, pegando o rosto dele entre as mãos. Ricardo, escute. Sim, quase perdemos. Mas não perdemos. Sofia está saudável. Mateu está feliz. Nós estamos juntos. E sim, vai haver mais sustos. Mais check-ups médicos. Mais momentos de medo.
mais noites sem dormir, porque isso é vida, isso é parentalidade, isso é amor. Ela o forçou a olhar para ela. Mas vamos enfrentar juntos. Como sempre fizemos, como sempre faremos. Ele a beijou. Profundo, grato, cheio de promessa. Te amo, ele murmurou contra os lábios dela. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Também te amo. Mesmo quando você queima panquecas. Especialmente quando eu queimo panquecas. Eles ficaram assim, entrelaçados no sofá, até que ambos estavam cochilando. Foi Mateu quem os acordou horas depois, engatinhando entre eles, sussurrando alto. Por que vocês estão dormindo aqui? Camas são mais confortáveis. Ricardo pegou o filho, fazendo-o gritar de risada. Porque estávamos conversando e esquecemos de ir para a cama. Adultos são esquisitos. Mas Mateu estava sorrindo. Os três subiram juntos. E quando passaram pelo quarto de Sofia, Isabela espiou para dentro. Sofia estava dormindo profundamente, rodeada de livros e animais de pelúcia, uma pilha de anotações sobre biologia espalhada pela cama. 11 anos. Sofia tinha 11 anos agora. Em 7 mais, seria adulta. Iria para a faculdade. Começaria sua própria vida. O tempo estava passando tão rápido. Isabela entrou silenciosamente, recolhendo as anotações, cobrindo a filha adequadamente. E por um momento apenas ficou ali, observando Sofia dormir. Esta menina, esta linda, inteligente, generosa menina, que tinha todos os motivos do mundo para estar amarga, mas escolheu alegria. Que tinha enfrentado doença e cirurgia e perda, e ainda acordava todos os dias com um sorriso. Te amo, Isabela sussurrou. Mais do que você jamais saberá. Sofia se mexeu, murmurando algo no sono que soou como: também te amo, mãe bela. Isabela saiu silenciosamente, fechando a porta com cuidado. 5 anos. 5 anos desde que Ricardo tinha entrado no seu consultório. 5 anos desde que ela tinha doado seu rim. 5 anos desde que tinha tomado a decisão de ficar em vez de fugir. Melhor decisão que já tinha feito. Ricardo apareceu na porta, segurando 2 taças de vinho. Pensei que você pudesse precisar disso. Você me conhece tão bem. Ela aceitou a taça, fazendo espaço para ele se sentar ao lado dela no sofá do escritório. Estava pensando, ele disse depois de tomar um gole. Sobre como quase perdemos isso. Como se você não tivesse sido compatível, ou se a cirurgia não tivesse funcionado, ou se qualquer uma das 1000 coisas que poderiam ter dado errado tivessem dado. Ele parou. Não teríamos isso. Esta vida. Esta família. Mas temos. Isso é tudo que importa. Eu sei. Mas às vezes ainda me assusto pensando no quão perto chegamos de perder tudo. Isabela colocou a taça de lado, pegando o rosto dele entre as mãos. Ricardo, escute. Sim, quase perdemos. Mas não perdemos. Sofia está saudável. Mateu está feliz. Nós estamos juntos. E sim, vai haver mais sustos. Mais check-ups médicos, mais momentos de medo, mais noites sem dormir. Porque isso é vida. Isso é parentalidade. Isso é amor. Ela o forçou a olhar para ela. Mas vamos enfrentar juntos, como sempre fizemos, como sempre faremos. Ele a beijou. Profundo, grato, cheio de promessa. Te amo. Ele murmurou contra os lábios dela. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Também te amo. Mesmo quando você queima panquecas. Especialmente quando eu queimo panquecas. Eles ficaram assim, entrelaçados no sofá, até que ambos estavam cochilando. Foi Mateu quem os acordou horas depois, engatinhando entre eles, sussurrando alto. Por que vocês estão dormindo aqui? Camas são mais confortáveis. Ricardo pegou o filho, fazendo-o gritar de risada. Porque estávamos conversando e esquecemos de ir para a cama. Adultos são esquisitos, mas Mateu estava sorrindo. Os 3 subiram juntos, e quando passaram pelo quarto de Sofia, Isabela espiou para dentro. Sofia estava dormindo profundamente, rodeada de livros e animais de pelúcia, uma pilha de anotações sobre biologia espalhada pela cama. Isabela entrou silenciosamente, recolhendo as anotações, cobrindo a filha adequadamente. E por um momento, apenas ficou ali, observando Sofia dormir. Esta menina. Esta linda, inteligente e generosa menina que tinha todos os motivos do mundo para estar amarga, mas escolheu alegria. Que tinha enfrentado doença e cirurgia e perda, e ainda acordava todos os dias com um sorriso. Te amo, Isabela sussurrou. Mais do que você jamais saberá.
Sofia se mexeu, murmurando algo no sono. Isabela beijou sua testa, depois saiu silenciosamente. No corredor, Ricardo estava esperando. Você é uma mãe incrível, ele disse suavemente. Estou aprendendo. Com muita ajuda. Mesmo assim, Sofia é sortuda por ter você. Não. Eu sou sortuda por ter ela. Por ter vocês. Isabela pegou a mão dele. Por ter conseguido uma segunda chance que não merecia, mas sou grata todos os dias. Eles foram para o quarto deles. O quarto que compartilhavam, que tinha se tornado santuário e refúgio. Isabela trocou de roupa, lavou o rosto, deitou ao lado de Ricardo na cama king size, que ele tinha insistido em comprar porque famílias precisam de espaço. Ricardo? Ele já estava meio dormindo. Obrigada. Por quê? Por não desistir. Por me encontrar. Por insistir que eu ficasse. Por... Ela parou, buscando palavras. Por me dar isso, esta vida, esta família, este amor. Ele abriu os olhos, virando para olhá-la. Bela, você não entende. Você me deu tudo isso. Sofia está viva por sua causa. Nossa família existe por sua causa. Você é o centro de tudo. Ele tocou o rosto dela. Então obrigado a você. Por ser corajosa o suficiente para ficar. Por amar minha filha. Nossa filha. Quando poderia ter ido embora. Por construir isso conosco. Para sempre. Ela prometeu. Não vou a lugar nenhum. Melhor não. Ele sorriu. Sofia ficaria muito irritada. E Mateu? Deus. Ele te adora. Adoro ele também. Adoro todos vocês. Vocês são tudo. Eles se beijaram boa noite. Depois ficaram deitados no escuro. Mãos entrelaçadas. Corações batendo em sincronia. Do lado de fora, o vento sussurrava através das árvores. Dentro, a casa estava quieta. O tipo de quietude pacífica que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar. E Isabela, pela primeira vez em sua vida adulta inteira, não sentiu vontade de fugir. Sentiu vontade de ficar. Para sempre. Na manhã seguinte era domingo. Dia de futebol de Sofia. A família inteira foi assistir, sentando nas arquibancadas com outros pais enquanto as crianças corriam pelo campo com energia infinita e técnica questionável. Sofia estava jogando na defesa, e embora seu time estivesse perdendo 3-0, ela não desistia. Vai, Sofia! Isabela gritou. Você consegue. Mãe, você está me envergonhando. Sofia gritou de volta, mas estava sorrindo. Mães existem para envergonhar filhos. Ricardo murmurou. É nosso trabalho. Então estou fazendo certo? Perfeitamente. O time de Sofia acabou perdendo 4-1, mas ninguém se importou. No caminho de volta para casa, Sofia falou animadamente sobre as jogadas, sobre o que poderia ter feito diferente, sobre como na próxima semana ia defender melhor. Você foi ótima, Isabela assegurou. Fui terrível, mas me diverti. Sofia se espreguiçou no banco de trás. Podemos parar para sorvete? É 10 da manhã. E? Isabela olhou para Ricardo. Ele deu de ombros, sorrindo. Sorvete às 10 da manhã parece perfeito. Então pararam. Pegaram sorvete. Voltaram para casa pegajosos e felizes e rindo. E enquanto Isabela observava Ricardo e Sofia brigando por qual filme assistir, enquanto Mateu brincava com blocos no chão, enquanto o sol filtrava através das janelas da casa deles, ela percebeu. Isso era tudo que sempre tinha querido. Não perfeição. Não uma vida sem problemas ou medos ou desafios. Apenas isso. Momentos normais, cotidianos com pessoas que amava. Família, casa, amor. E finalmente, depois de 27 anos procurando, ela tinha encontrado onde pertencia. Fim. Se esta história tocou seu coração, você pode apoiar o canal de 3 formas. Primeiro, clique no ícone de coração abaixo do vídeo para enviar um Super Thanks. Qualquer valor ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Segundo, torne-se membro do canal clicando no botão Torne-se membro para ter acesso antecipado e conteúdo exclusivo. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar em segundas chances e no poder do amor verdadeiro. Deixe nos comentários. Qual foi sua parte favorita desta história? A descoberta da verdade, o momento da cirurgia ou o epílogo 5 anos depois? Eu leio todos os comentários. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Até a próxima história.